Olá, seja bem-vindo ao Frente a Frente, que começa agora. Ou melhor, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso programa. Nossa entrevista hoje é com Marcos Sampaio, ele que é coordenador do Cinearte Pajuçara, ou seja, do Centro Cultural Pajuçara, nova denominação, né? Ele nos fala sobre gestão e programação nessa esperada reabertura do Centro Cultural, especialmente do Cine Pajuçara, né? Eu e muita gente adora ir a programação, ver a programação do Cinearte, ainda que não tenha o tempo necessário para corresponder a essa vontade de estar sempre lá. Mas, Marcos, 1 ano e 4 meses fechado, né, o Centro Cultural, e eu creio que a expectativa foi enorme, tanto da parte de vocês que estão na gestão, quanto também do público. Como foi essa reabertura que eu vi aqui com alguns projetos que prometem ficar na programação fixa, né, agregada a outros projetos que possam vir a ser executados? Seja bem-vindo ao Frente a Frente. Obrigado, Gorete, a todos que nos assistem. Depois de um longo período, né, 1 ano e 4 meses fechado, né, em função da pandemia, entendendo a importância do isolamento social, do distanciamento, das medidas sanitárias, né, uso de máscara, álcool gel, e depois com as campanhas de vacinação, nós recebemos autorização por parte do governo do estado, em um decreto estadual, para a reabertura. Na verdade, tivemos 2 reaberturas. Uma que estava próxima de acontecer e, na véspera, o governo do estado acabou reeditando uma nova portaria, um novo decreto, voltando ao fechamento das salas de cinema. Foi na véspera em que íamos reabrir. Aí, passado mais 3 semanas, em que houve uma melhora acentuada e uma queda na utilização, principalmente das UTIs, o governo do estado entendeu que os cinemas poderiam retornar, e assim fizemos, né? Retornamos às nossas atividades e cercado de todos os cuidados, procurando cumprir um protocolo sanitário extremamente rigoroso, mas importante, para que as pessoas que se sentissem seguras retornassem. Com isso, aos poucos, voltamos com a nossa programação de filmes, dentro da linha que sempre atuamos, e, por outro lado, também oferecendo e trazendo de volta também, aos poucos, alguns projetos, como o Cinema e Música, chegamos a realizar, e, recentemente, também com uma mostra do cinema brasileiro. Então, tudo isso acontecendo com o intuito, né, de chamar a atenção do público e que aquelas pessoas que se sentirem confortáveis, seguras, pudessem retornar ao Cinearte Pajuçara e usufruir da programação que é sempre ofertada ao público. Pois é, sobre a questão da segurança, é importante destacar que a venda de ingressos está limitada a 50, é isso? A 50 ingressos nesse período, quer dizer, vocês mantêm a ocupação dentro do que é prescrito, né, pela vigilância sanitária, digamos assim. Nós tivemos já nesse período 2 alterações. Iniciamos com 30% da nossa capacidade, o que correspondia a 50 lugares. 2 semanas depois, um novo decreto aumentou a capacidade para 50%, e aí nosso limite passou a ter de 80 lugares. E semana passada, um novo decreto ampliou para 75%, ou seja, 120 lugares nós somos autorizados a vender. O cinema tem 160, nós fazemos o bloqueio dos locais para que as pessoas, ao entrarem no cinema, se dirijam naqueles locais onde ela se sinta mais segura, né? Você normalmente não vai ter ninguém ao seu lado que não seja as pessoas com quem você já convive. Muitas vezes vão familiares ou grupos que já moram juntos, casais que podem ficar juntos, mas você não vai ter alguém que você não conheça, que não seja do seu convívio ao seu lado, nem sentado atrás de você. Então, isso garante um distanciamento seguro para as pessoas que vão ao cinema. Estamos trabalhando agora com esse limite de 120 lugares.
Pois bem, agora falando sobre as medidas, né, que foram tomadas pela gestão enquanto a pandemia estava rigorosa, essa experiência do cinema online, como você avalia? Olha, nesse período que estivemos ausentes, né, para o público, foi necessário buscar mecanismos, meios de manter o espaço, pelo menos naquilo que era essencial. Houve negociações com fornecedores, enfim, com o proprietário do prédio, porque ali é um espaço alugado. Tivemos várias negociações, mas era necessário buscarmos meios para levantar recursos, porque algumas despesas continuavam. Uma delas foi uma proposta que surgiu do cinema virtual, que é uma plataforma de streaming, né, de cinema online, que nos ofereceu uma parceria, né, um percentual sobre os ingressos vendidos, a partir do momento em que você acessa o cinema virtual, escolhe o filme de sua preferência e indica em que sala você quer assistir aquele filme. Você vai assistir em casa. Mas ao indicar que você, por exemplo, é cliente do Centro Cultural Arte Pajuçara, tem lá o nosso ícone, você clicando, o cinema virtual vai identificar de que você está assistindo aquele filme e o cinema de sua preferência é o Arte Pajuçara. Então, um percentual daquele ingresso que você comprou, ele é revertido para o Arte Pajuçara. Ele teve um início, nas primeiras semanas, muito bom, eu diria, uma procura bem interessante, porque era uma novidade, era um período que a gente estava, enfim, no auge da pandemia, as pessoas realmente estavam mais cautelosas, mais em casa, e funcionou. Ao longo dos meses, e também com o surgimento de outras opções, houve uma queda nessa procura. Mas ela se mantém como uma opção, né? Não é a programação do cinema que você vai assistir em casa, é uma outra programação de filmes, um outro leque de filmes, mas muito bons, muito interessantes, a grande parte dele, que ao assistir em casa, você clicando no ícone do Arte Pajuçara, você está contribuindo também para o cinema. Marcos, em relação aos projetos, não é, que estão aí na ordem do dia, justamente nessa volta, né, na reabertura plena do cinema, projeto Cinema e Música, o que é que você destaca nessa programação? Que já ocorreu, não é? Olha, o Até o dia cinema e 1º música, de setembro. nós tivemos uma primeira edição em torno do filme Mangueira em Dois Tempos, que é um documentário sobre a Mangueira, em show voltado para o repertório exaltando a escola de samba e alguns sambas enredos da Mangueira. Ele é um projeto que não tem uma periodicidade definida. Por quê? Porque nós dependemos da demanda, né, não da demanda, desculpa, da oferta de filmes com esse perfil musical, né, que a gente possa associar um show ao filme. Então a gente não tem, não, todo mês vai ter o cinema e música. Não, nós dependemos disso. Surgiu essa oportunidade com a Mangueira. Há outros filmes que devem ser lançados nos próximos meses com essa vinculação da música. Há documentário, por exemplo, sobre a Gal, está sendo preparado. Tivemos, uns 2 anos atrás, um do Chico Buarque. Enfim, o cinema brasileiro busca muito na música popular brasileira uma fonte inesgotável, né, de histórias que podem ser levadas ao cinema. Então, à medida que esses filmes surgem, que eles são oferecidos ao público, nós vamos, então, lançar o projeto Cinema e Música, associando um show com artistas alagoanos, artistas locais, com um repertório vinculado à música. Então, é só uma questão de oportunidade. Pois é. E é uma boa oportunidade porque une duas opções de arte que estão dentro da cultura de quem frequenta o Cinearte Pajuçara, não é? Exato. Nós temos projetos. Veja bem, o espaço Centro Cultural Arte Pajuçara, ele tem o cinema, que é o que chama mais atenção, até porque tem uma programação cotidiana, uma programação permanente. Nós temos o espaço do teatro, que na verdade foi um espaço adaptado, né? Quem conheceu aquele espaço ali até os anos 90 sabe que eram 2 salas de cinema, né? A partir do
de 2006, quando o SESI assumiu aquele espaço. A opção foi uma sala de cinema e outra um teatro auditório, para pequenos eventos, shows de pequeno porte, peças e também para atividades corporativas. Esse espaço permanece. Nós aproveitamos esse período de pandemia e fizemos uma revisão completa na parte de iluminação, cênica, de som, uma limpeza completa de cortinas, das poltronas, enfim, demos um tratamento especial, né, nesse espaço. Recebemos para isso recurso de uma emenda parlamentar do então vereador Lobão. Lobão nos ajudou, né, com esse recurso, que permitiu com que a gente desse um tratamento ao teatro. Nós temos projetos para o teatro, mais para o futuro, de incentivo à produção local, tanto de música como de dança. Há um recurso que estamos aguardando, em que vamos lançar uma edição do edital chamado Pauta Aberta, que vai oferecer o espaço, a pauta, totalmente gratuita, para que músicos, dançarinos, artistas, atores, atrizes, roteiristas, enfim, realizem as suas atividades no Arte Pajuçara. E temos também uma galeria de arte, né, que nós vamos lançar, espero ainda esse ano, um edital para o lançamento, para a ocupação do espaço. E estamos esperando também, em busca de um recurso de patrocínio que está sendo negociado, para uma reforma dessa galeria, né? É um espaço também que foi adaptado. Antigamente era o local dos cartazes dos filmes, mas nós vamos adaptá-lo, foi adaptado para uma galeria, e vai ser mais uma opção também para o artista visual expor e vender os seus trabalhos também no Arte Pajuçara. Então, cinema, o teatro, a galeria, a nossa intenção é fortalecer esse espaço e oferecer essa opção tanto ao artista alagoano como ao público. Manter o centro vivo, né, na proposta de apresentar sempre uma programação ao público. Exato, né? O movimento, né? A participação do público, a participação dos artistas faz, eu diria, do Arte Pajuçara hoje um polo cultural na cidade de Maceió. Então a gente não quis ficar só na exibição dos filmes. Com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia, aquele é um espaço consolidado na representação da arte, da cultura, enfim, o centro cultural que expõe essa demanda, não é? Exato, independente do período, não é fácil manter, é uma luta cotidiana, mas eu diria que à medida que ele vai se consolidando, nós estamos abrindo espaços, negociações, enfim, recebendo apoios que com certeza vão melhorar cada vez mais aquele espaço. Tomara. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e já já o Frente a Frente está de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Marcos Sampaio, coordenador do Centro Cultural Pajuçara, e nos fala agora ainda sobre gestão e programação. Marcos, falemos sobre esse projeto Cine Cidadania, que vocês estão viabilizando, e em 28 de agosto, se não me engano, foi apresentado um documentário, seguido de um debate sobre a Braskem, como a Braskem passou pelo estado de Alagoas e a catástrofe que ocorreu em Maceió.
cumpre um papel, digamos assim, sobre a discussão das questões também que dizem respeito à condição de moradia da cidade, ou seja, é uma amplitude que vai da arte às questões mais pontuais do dia a dia da população, essa proposta? Sim, você resumiu bem a proposta. A proposta é utilizar o cinema, né, a produção cinematográfica, para a partir daí gerar uma discussão em torno de temas que importam e que estão na ordem do dia, vamos dizer assim, da sociedade. Então, você tem, por exemplo, esse projeto ele surgiu há uns 2 anos, porque nós recebemos uma proposta para exibir um documentário sobre as questões da lagoa, né, da Lagoa Mundaú, e a questão do saneamento, da falta de saneamento, né, básico naquela região lagunar. O nome do documentário era Saneamento Trágico, né, ao invés de saneamento básico. E aí nós entendemos que, a partir dali, poderia se gerar um debate, uma discussão sobre um tema extremamente importante e relevante para a saúde pública, que é o saneamento. E, mais especificamente, em uma região cujo abandono e cujas condições de vida sempre foram notariamente prejudicadas e de uma vulnerabilidade social absurda, né? Então, nós recebemos esse documentário e, a partir daí, entendemos que era possível realizarmos também, mensalmente, uma sessão aberta ao público, não havia cobrança de ingresso, com filmes e temáticas relacionadas tanto às questões da cidadania, mas também poderia ser sobre personagens vinculados às lutas sociais de Alagoas. Então, nós fizemos esse. Tivemos um documentário também sobre o No Pedrosa. Para quem não conheceu o No Pedrosa, ele foi um ativista político perseguido no período da ditadura e que nos últimos anos de vida, infelizmente, ele foi assassinado, até hoje não elucidado esse crime. O No se dedicou muito também à luta das pessoas em situação de rua, né, que chamamos de moradores de rua. E aí esse debate foi, exibimos o filme no sentido de também prestar uma homenagem ao No, que é uma figura muito querida, porque eu conhecia, uma figura polêmica, mas muito querido, e ao mesmo tempo aproveitava para discutir essa situação, ou seja, a situação das pessoas que moram na rua, né? As pessoas em situação de rua. Tivemos mais 1 ou 2 filmes, que agora não me vem à memória quais foram, aí veio a pandemia, e nesse retorno também nós fomos procurados pelas associações de moradores e realizadores que tinham lançado um documentário sobre a situação dos bairros de Maceió, né, do Mutange, do Bebedouro e do Pinheiro e da Cambona, que sofreram em função da exploração da salgema pela Braskem, né? A Braskem passou por aqui, uma catástrofe na cidade de Maceió, é o nome do documentário. E aí nós entendemos, ele havia sido lançado, acho que numa igreja, no Pinheiro, nós entendemos que podíamos cumprir também um papel dentro desse projeto do Cine Cidadania, de levantarmos um debate sobre essa questão e sobre a questão da ocupação também territorial de Maceió. E realizamos a sessão com um excelente público, dentro das limitações que nós temos hoje, e um debate também muito proveitoso em torno do tema. Vamos manter esse projeto, já estamos vendo agora para setembro um outro filme. A nossa predileção será por filmes alagoanos, por retratar a nossa realidade mais próxima, mas nada exime de exibirmos documentários nacionais ou até internacionais, desde que ele traga essa temática junto, ou seja, a temática das questões sociais, das questões da cidadania. Por isso que nós estamos com esse nome, Cine Cidadania, com esse objetivo, ou seja, o Centro Cultural ele precisa se manter, ele necessita de recursos, mas ele também tem um objetivo artístico, cultural, que vai além, né, que tem uma relação direta com a cidade e com um debate em torno dos principais temas que envolvem as pessoas, a vida das pessoas, a cidadania. Daí o Cine Cidadania, e nos próximos dias estaremos anunciando mais uma edição desse projeto.
Perfeito. E a mostra Grito dos Independentes, o que vem a ser, no escopo do que você retrata do trabalho do Centro Cultural, essa proposta, como ela se materializa? Olha, nós tivemos ao longo dessa pandemia, mesmo com a pandemia, vários filmes brasileiros foram lançados. Filmes normalmente, pelo menos, filmados antes da pandemia, mas finalizados nesse período e que começaram a ocupar o espaço, né, da programação dos cinemas. E o cinema brasileiro, ele ainda enfrenta algumas dificuldades em relação à exibição. Primeiro, porque nós não temos um grande número de salas que se voltem a exibir esse cinema que a gente chama de cinema mais independente, o cinema mais autoral. Normalmente, quando as grandes salas, né, as grandes redes abrem para o cinema brasileiro, ou porque ela precisa preencher uma cota de filmes brasileiros, ou são filmes de maior apelo comercial, comédias, filmes de ação, na maioria comédias, né? Ou dramas, enfim, filmes com capacidade de mobilizar milhões de pessoas para ir ao cinema. Mas o que nós tivemos nesse período foi um cinema mais autoral, mais independente. E percebemos a dificuldade desses filmes de encontrar espaço e ainda um público um pouco resistente, né, em acessar esses filmes. Então, aproveitamos esse período que tinha um feriadão da independência e pensamos em um evento que a gente pudesse fazer uma semana inteira só de filmes brasileiros. E aí o nome que veio foi o Grito dos Independentes, né, uma associação com oportuno, o período, né? Que estamos passando. Um tema bem oportuno. Bem oportuno, assim. A gente ligou a questão da independência com a questão dos filmes, né, independentes, e o grito, que é algo relacionado a esse período histórico, bem discutível, mas presente, né? Daí criamos o Grito dos Independentes e resolvemos ampliá-lo para uma situação que nós entendemos que era importante, que era exibir também a produção alagoana. Então, nós selecionamos numa curadoria, junto com os que fazem a associação, 7 curtas alagoanos, tomando como critério a exibição que eles tiverem a repercussão em festivais nacionais e até festivais internacionais. Então, selecionamos 7 filmes e escolhemos 7 sessões, né, durante essa semana, em que cada sessão, além do longa, o público pôde assistir a uma produção alagoana. Então, essa programação se realiza justamente nesse período, né, no período da chamada Semana da Pátria, tem essa característica e adicionamos um outro elemento, que é a nossa cooperação com a campanha de vacinação. Então, se você tem direito, se você pagar inteira, se você pagar inteira, então apresentando o cartão de vacinação, você já paga meia. Ah, mas eu já pago meia. Apresente o cartão de vacinação e você paga meia da meia. Meia da então meia? chegamos a ter um ingresso a R$5 para você ter. Não atender a meia da meia. Aquilo, né? E foi o número de ingressos de maior procura, é claro. Porque a gente atende a uma faixa. Bem, tivemos um avanço na vacinação, chegando, já está na faixa, chegando a informação que nesse momento é da faixa de 15 anos sendo vacinado. Então, o nosso público é um público acima de 16 anos, em média. Então, nós alcançamos esse público e, ao mesmo tempo, é um público composto, em grande parte, de estudantes e que o preço ainda pesa e muito na definição da escolha de suas... quando vai escolher o seu entretenimento, para onde ir. E aí é uma opção que a gente ofereceu desse público assistir filme brasileiro, filme alagoano, pagando um ingresso a preço menor. Infelizmente, não dá para a gente manter isso na programação inteira, nas próximas semanas. Mas, eventualmente, em determinadas situações, nós vamos fazer. A nossa intenção é fazer. É importante. Porque entendemos que é uma maneira também de popularizar o cinema. Pois é importante que de quando em vez seja possível fazer essa promoção, porque isso possibilita as pessoas, né, que têm dificuldades imensas, como a gente tem uma crise econômica, né, praticamente sem precedentes, e o bolso é o que mais sente, né? Então, para falar ainda sobre essas
programações, Marcos, o que se pode dizer hoje do fôlego, não é? Do fôlego do Centro Cultural no que diz respeito às finanças? Sempre foi uma balança meio desequilibrada, né? Muitas crises durante todos esses anos. O que se pode dizer hoje? Bem, as dificuldades, elas, eu não digo que a gente se acostuma com elas, mas se a gente não souber lidar com elas, a gente não mantém o espaço, não sobrevive. Então, o que aconteceu nesse período de pandemia, como eu já falei, nós fizemos negociações com fornecedores, débitos que nós tínhamos em aberto, questão do aluguel. Isso tudo nós estamos passando por um período à medida que vamos reabrindo, é claro, vamos renegociando esses débitos. Por outro lado, nós fizemos campanhas de venda antecipada de ingresso, o que nos ajudou naquele momento e muito a pagar algumas despesas, mas eu diria que o fundamental aconteceu em dois momentos. E a execução da Lei Aldir Blanc, ela foi fundamental. Aliás, ela está sendo fundamental para que nós pudéssemos reabrir o espaço. Eu diria a você que se não surgisse a Lei Aldir Blanc... Para viabilizar recursos também. Porque nós recebemos um recurso, nós recebemos da lei 3 recursos. Porque a lei ela tinha 3 formas de repasse desse recurso para a comunidade cultural. A primeira forma era o auxílio emergencial de R$600. Esse é individual, esse nós não acessamos, né? Porque esse era o artista individualmente. Então, a segunda forma era o subsídio que nós recebíamos para que pagássemos contas e débitos em aberto nesse período da pandemia. Então, nós nos cadastramos e recebemos esse recurso, inclusive com a contrapartida de realizar atividades para as escolas. E vamos ter uma reunião na próxima semana para definir essa contrapartida. Vamos fazer algumas sessões para professores, estudantes, vamos ver se a gente consegue alguma coisa presencial, se não online, para esse público. Estamos debatendo isso. Então, esse recurso, eu diria que amenizou alguns débitos em aberto que nós tínhamos. Aí a Secretaria do Estado, ela lançou alguns editais, nós participamos de alguns e recebemos um recurso como Centro Cultural para que nós pudéssemos pagar também custos de manutenção do espaço. E um outro que nos permitiu pequenas reformas. Então, esse recurso que nós administramos de uma maneira extremamente bem dosada, ele até hoje tem um saldo, eu diria a você, pequeno, que vem nos ajudando a manter o espaço. Fora isso, nós temos a venda de ingressos, que retornou, algumas pautas que foram negociadas, e juntando isso, nós estamos conseguindo pagar as nossas contas. Agora, isso tem também um fôlego, como você falou, e mais adiante vamos precisar rever essas questões. O que pesa mais nessa balança de despesas de manutenção do Centro Cultural, atualmente? Olha, o que pesa é o seguinte, se você analisar um negócio cinema, isso. A grande questão que pesa é porque, por exemplo, você pega um negócio cinema. Então, nós exibimos um filme, né? Um filme X. Esse filme, ele pertence a uma distribuidora. A distribuidora manda para a gente o filme, nós exibimos, e de cada R$1 que nós vendemos de ingresso daquele filme, 50 centavos vai ser pago à distribuidora. Então, veja, se nós arrecadarmos em uma semana R$1.000, R$500, na outra semana vai chegar uma fatura com um boleto, nos cobrando R$500. E esses outros 500, ele tem que dar para tudo, para a gente manter o espaço. Normalmente seria assim. Então, o primeiro ponto é de que o que arrecadamos, se ficasse 100% totalmente para o cinema, nos aliviaria bastante. Mas não, uma parcela, eu considero o percentual muito alto. Mas eu diria, um acordo de mercado que já prevalece há 50 anos no mercado de cinema brasileiro, que é meio a meio. A segunda semana, às vezes, tem distribuidora que, se você ir para outra semana, ela cai para 40%, você fica com 60%.
se negocia, mas a grande maioria é 50%. Então, é um acordo de mercado que precisa ser remunerado, claro, o distribuidor e o filme. Mas eu acho meio injusto, porque os custos de manutenção são nossos. Né? Uhum. Nós é que temos que manter. E uma parte dos filmes, ou eles conseguem patrocínio, ou eles conseguem uma distribuição. O outro ponto é a energia elétrica, sem dúvida. Hoje é o nosso grande calo, porque nós estamos em uma chamada fase vermelha, né, a bandeira vermelha. Tanta gente tinha medo, né, da bandeira vermelha, mas ela tá aí nas tarifas diárias de energia e pesa sobre todos nós. E é, sem dúvida, a conta mais alta. Mas aí você tem também os encargos sociais, a nossa equipe, você tem o condomínio, que também é um valor bastante alto, e a manutenção, é um prédio que já vai completar 40 anos, está completando agora. Né? Então, é um prédio que requer serviços de manutenção quase que permanente. Quase que constante, né? Bate uma chuva muito forte, você tem que ter ali os serviços para que isso não atinja, né, o nosso patrimônio. Marcos, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Voltamos já. Ok. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente para o último bloco desse programa que recebe Marcos Sampaio, coordenador do Centro Cultural Arte Pajuçara. O Centro Cultural que reabriu suas portas após 1 ano e 4 meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus. Marcos, falemos agora sobre política cultural, política pública, sobretudo para o setor de cinema. Qual é a avaliação que se faz hoje no âmbito federal? Porque a Ancine está passando por uma crise nunca vista, né? Quer dizer, houve períodos em que o cinema nacional não teve a condição de se colocar, né? E agora a gente vê praticamente uma situação difícil, apesar de o impedimento, né, de centenas de filmes que já estão prontos, mas que não conseguem viabilizar. Como você vê essa situação? Bem, uma situação de catástrofe. Não teria outro nome a dar, não só na questão do cinema, mas na questão da política cultural brasileira. Né? O que nos salvou no ano passado foi a Lei Aldir Blanc, a partir de uma iniciativa que não foi do governo, uma iniciativa que partiu dos movimentos culturais junto com alguns parlamentares. Eu preciso frisar o nome de Benedita da Silva e Jandira Fegali, que estiveram à frente desse processo, e que nos permitiu, né, ao se levantar que havia um recurso do Fundo Nacional de Cultura que não vinha sendo movimentado há 3 ou 4 anos, e esse recurso foi suficiente para que nós pudéssemos lançar a Lei Aldir Blanc. É uma coisa que precisa ficar muito clara assim, para as pessoas que confundem as leis e o incentivo à cultura no Brasil. Primeiro, nós temos fundos constitucionais a partir do recebimento de recursos, eu diria, extra-orçamentários. Então, por exemplo, o Fundo Nacional de Cultura, ele é formado por recursos advindos das loterias. Então, toda vez que você joga na loteria, na Quina, na Mega, em qualquer um daqueles jogos, um percentual
alguns centavos daquele jogo que você fez, ele é remetido a um fundo, que é o Fundo Nacional de Cultura, que é para justamente fomentar projetos voltados à cultura em todo o Brasil. Então, nós chegamos a ter 6 bilhões retidos nesse fundo, né? Que permitiu a Lei Aldir Blanc e que vai permitir uma outra lei agora, que está sendo negociada no Congresso, que é a Lei Paulo Gustavo. Então, esses recursos não são recursos que são retirados da saúde, da educação, da segurança. São recursos advindos da loteria, que formam o Fundo Nacional de Cultura. No caso do cinema, nós temos o fundo. Setorial o fundo que forma do Fundo Setorial do Audiovisual, né, o FSAL, ele é advindo de um percentual que as empresas de telecomunicações e as empresas que atuam em qualquer área que tem audiovisual, ela é 0,003 ou 0,3% do seu lucro ou da sua arrecadação anualmente, ele é colocado nesse fundo. Então, por exemplo, as empresas de celular. As empresas de celular, você assiste filme, vídeo, o tempo inteiro pelo celular. Então, ela paga um percentual. Uhum. As empresas de TV paga, Globosat, NET, né, Vivo, todas elas pagam um percentual. Os filmes, quando são exibidos, também vai um percentual. Os filmes brasileiros, quando são exibidos, uma parte do que é arrecadado na bilheteria também vai para esse fundo. Então, esse fundo, mais uma vez, é um fundo que não tira dinheiro da educação, da saúde, da segurança, porque ele vem de locais bem determinados e formam o Fundo Setorial do Audiovisual. Quem administra esse fundo é a Ancine. Então, a partir desse recurso, ela lança suas várias políticas. Então, ela tem uma política para financiar o cinema, a produção de filmes, a produção de games, que pouca gente sabe, a produção de séries para televisão, e também uma parcela vai também para apoiar as salas de cinema. Consideramos uma parcela ainda muito pequena nesse montante, mas vem uma parcela também para as salas de cinema, notadamente as salas de menor tamanho, e até nós recebemos um recurso pequeno, mas recebemos nesse período de pandemia. Tudo isso é o papel da Ancine. O que aconteceu nesses últimos anos foi que não há interesse na política cultural desse governo, já não era no governo Temer e aprofundou no governo Bolsonaro, no sentido de que não há interesse no apoio às atividades culturais. Eles entendem que são atividades ligadas à esquerda, ideológica, algo que está totalmente completamente inadequado. Né? Deturpada. A mesma coisa em relação à Lei Rouanet. Tem gente ainda que acredita que a Lei Rouanet pega o dinheiro e bota na sua mão para você realizar. Então, não, Caetano Veloso, Chico Buarque, esse povo tudo enriqueceu com a Lei Rouanet. E as pessoas não sabem que a Lei Rouanet é uma lei de captação. Você apresenta um projeto, eles dizem, tá, você está autorizado a captar X. Você tem que pegar o seu projeto e ir nas grandes empresas, apresentar, e se elas quiserem patrocinar, elas patrocinam e abatem uma parcela daquele valor do seu imposto de renda. Então, não é um dinheiro assim que eu chego lá na boca do caixa e digo eu quero o dinheiro da Lei Rouanet. Isso não existe. Então, as pessoas não têm ideia do que se trata, né? Tem essa visão equivocada. E o audiovisual foi, sem dúvida, um dos mais perseguidos, porque a produção audiovisual, ela, apesar de ser uma produção, entre as produções artísticas, eu diria, a de mais cara a ser realizada, você produzir um filme é muito mais caro do que produzir uma peça teatral, por exemplo. Mas gera uma Mas ela tem um poder né, também, né? Ela gera uma cadeia de empregos imensa. Se você for filmar, por exemplo, numa cidade do interior, vamos pegar o exemplo de Bacurau. Bacurau filmou numa vila no interior do Rio Grande do Norte, apesar a ideia da história se passar em Pernambuco, mas ela foi gravada numa vila no interior, num povoado no interior do Rio Grande do Norte. O que a produção, quer dizer, as pessoas alugaram suas casas para... Quem tinha pensão lá alugou, quem tinha quarto para alugar alugou, para locação. Boa parte dos artistas que receberam cachê foram moradores da cidade, junto com atores que foram para lá,
que almoçaram lá, que geraram renda, que tornaram o município conhecido. Então, só num filme como Bacurau, você tem uma cadeia produtiva em torno de 2.000 pessoas para que o filme se realize. Você multiplique isso pelo número de filmes brasileiros que são produzidos, e são filmes que, em grande parte, ganham mercado internacional. Então, quando o filme brasileiro ele é vendido para a Europa, por exemplo, entra dinheiro, vem dinheiro para o Brasil, ele é vendido em euro, e esse euro, parte desse dinheiro vem para o Brasil, gera divisas. Então, é por isso que, inclusive, a indústria, o cinema nos Estados Unidos é considerada uma indústria, né? A indústria do cinema americano. Porque ela é hoje grande captadora de recursos para os Estados Unidos. Os filmes americanos são vendidos em todos os mercados, todo o mercado mundial. E hoje, por exemplo, há 20 anos atrás, uma grande produção americana, ela diria o seguinte, que 60% do que ela arrecadava era no mercado americano e 40% fora. Hoje é o inverso. Hoje invertiu, 60% exatamente. do que o filme americano arrecada é fora dos Estados Unidos. Então, você imagine o que gera de divisas para o país. Então, esse entendimento da importância da cultura também, além da questão simbólica, da questão da nossa identidade, também como a possibilidade de geração de renda, de trabalho e de divisas, essa desapareceu praticamente por completo nesses últimos anos. Mas parece que esse entendimento não existe, né, atualmente, e a gente, quando vê a Cinemateca Nacional incendiar daquela forma, isso representa uma negligência, né, uma negligência anunciada para que aquilo viesse a acontecer, não é, Marcos? Sim, sem dúvida, quer dizer, o patrimônio da memória nacional. A memória do cinema, a memória audiovisual, não era só do cinema. Uma parte da memória da televisão também estava ali. Também. Então, quando você negligencia o cuidado com esse arquivo, é parte da nossa memória, da construção da nossa identidade. Né? Ali servia para pesquisadores, estudiosos, curiosos, ou quem quisesse exibir um filme, uma produção mais antiga, ou para realizar suas teses, seus estudos. Enfim, para inúmeras possibilidades que a Cinemateca oferecia. E é um desleixo, quer dizer, a partir de a indicação de que foi a partir de um ar-condicionado mal cuidado das instalações elétricas, como aconteceu também com o Museu Nacional. Então, é um total desprezo. É um período difícil esse, né, que por tudo atravessa que a arte, a cultura, a produção de algo que venha a educação, para a produção. o conhecimento humano, né? No muito, Brasil. muito difícil. Muito. Mas resistimos. Sempre. Marcos, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente. Eu gostaria que você, nas suas considerações finais, falasse um pouco sobre, apesar da Netflix, que é uma concorrente muito forte, né, no dia a dia dos cinéfilos, do conforto de você assistir em casa, mas o que dizer de assistir um filme numa sala adequada, como um cinema, por exemplo? É muito mais romântico, né? Olha, também. Assistir um filme no cinema antes de tudo, uma experiência, né? Uma experiência que você passa, porque você, mesmo que você vá sozinho, você está socializando o seu olhar com outras pessoas, né? Sobre o que está sendo projetado. Porque o que é projetado, cada um tem o seu olhar e a sua interpretação, né? E o seu gosto. Não gostei, enfim. Mas é interessante você colocar nesse ponto, porque a pandemia, ela, sem dúvida, trouxe uma nova realidade. Mais pessoas ficaram em casa, né? Então, eu diria assim, uma parte do nosso público que não tinha muito acesso e que não era muito de acessar o chamado stream, né? Um nome que já está associado ao nosso dia a dia, né? Aos canais de stream, a Netflix e outros que existem, Globoplay e tal. Essas pessoas, por uma questão de necessidade, e a necessidade da alma, né? De você não estar dentro de um seu espaço, mas você não vai ficar só isolado, nas tarefas totalmente do seu cotidiano, de lavar, de passar, né? Isolado. Então, a arte, ela nos salvou nesse período, né? A música, o livro e o acesso à imagem, ele é predominante. Então, uma parcela desse público passou a ter acesso ao serviço do streaming.
E essa parcela do público e outra parcela que já tinha acesso passou mais de um ano preso dentro de casa. Então, eu diria assim, à medida que elas podem sair, elas estão loucas para ir para o cinema, porque já não aguentam também ficarem dentro de casa. Pois é. Ávidas por encontrar outras pessoas, por sair de casa para o cinema. Então, interagir, o que eu acredito que a gente precisa... um filme é algo maravilhoso. Interagir, claro. Marcos, conversar. Então, o que a gente vai... A gente vai conviver com o streaming e o cinema. Tá? Esse é um ponto assim que eu só acho que tem que ter uma regulamentação assim que privilegie nesse momento o cinema. Mas o streaming e o cinema vão conviver como a televisão conviveu com o cinema e como várias outras possibilidades. DVD conviveu com o cinema e Perfeito. Estamos vivos. Perfeito. Marcos, foi um prazer imenso novamente tê-lo aqui no programa e eu desejo boa sorte nessa retomada, né, da abertura do Centro Cultural Arte Pajuçara e agradeço aqui a você mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Estou à sua disposição. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.